Quantas decisões você já tomou com a sua própria mão e depois percebeu que era para ter esperado em Deus? Quantas vezes você foi guiado pela sua vontade, pela tua ansiedade, pelo teu impulso, e lá na frente viu que se tivesse confiado, tudo teria sido diferente? Essa reflexão é para você que está diante de escolhas, e para você que já fez escolhas e carrega o peso delas. Hoje, Deus quer te ensinar a diferença entre agir com a carne e deixar Ele agir por você. Adão foi colocado num jardim onde tudo era perfeito, mas quando decidiu agir com a própria vontade, ouvindo a voz errada, trouxe o pecado sobre toda a humanidade. Caim não esperou a correção de Deus. Sentiu raiva, agiu com as próprias mãos e matou o irmão. Abraão, mesmo sendo um homem de fé, duvidou por um momento. Deus tinha prometido um filho com Sara, mas ele agiu com a carne e teve Ismael com Agar. Até hoje, o mundo sente o reflexo dessa decisão precipitada. Moisés, quando viu o povo sendo oprimido, ao invés de esperar o tempo de Deus, matou um egípcio com as próprias mãos e teve que fugir por 40 anos. Esses homens não eram maus. Eles só fizeram o que muitos de nós fazemos: decidir sem ouvir, agir sem consultar, escolher sem orar. Mas também temos na Bíblia homens que esperaram, que confiaram, que deixaram Deus agir. José foi traído pelos irmãos, vendido, esquecido na prisão, mas em nenhum momento se levantou com a própria mão. Ele esperou. E no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Davi teve oportunidades para matar Saul, que o perseguia injustamente. Mas ele disse: "Não tocarei no ungido do Senhor." Ele esperou Deus agir. E foi Deus quem tirou Saul do trono e colocou Davi no lugar. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da sua fidelidade. Mas ele não se defendeu, não tentou fugir, não tentou negociar. Ele confiou. E Deus fechou a boca dos leões. E você? Tem sido como Abraão em seus momentos de ansiedade, tentando dar um jeitinho? Tem sido como Moisés, querendo resolver as coisas na força do braço? Ou você tem aprendido com José e com Davi que o agir de Deus é muito maior do que qualquer ação humana? Ei, antes de continuar, não sai agora. Essa palavra pode virar uma chave na tua vida. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal Acordando com a Bíblia. Esse canal nasceu para isso, para te despertar com a palavra de Deus todos os dias. Compartilhe esse vídeo com alguém que está diante de uma escolha difícil, alguém que está agindo com pressa. E deixa um comentário aqui. Você já viveu uma situação onde Deus agiu por você? Ou já tomou uma decisão na carne e depois se arrependeu? O teu comentário pode ser uma bênção para alguém. O problema de agir com as próprias mãos é que você até pode ver resultado rápido, mas o preço vem depois. O fruto da carne pode ser doce no começo, mas se torna amargo no fim. Já o que vem de Deus pode até parecer demorado, mas é completo, é duradouro, é seguro. O povo de Israel, quando viu Moisés demorando no monte, decidiu fazer um bezerro de ouro. Agiram com as próprias mãos, adoraram um ídolo e quase foram destruídos por isso. Mas Josué, que esperou com paciência, viu a terra prometida. Caleb, que manteve a fé, recebeu herança aos 85 anos de idade. Noé construiu a arca durante anos, sem ver uma gota de chuva. Mas ele esperou. E quando veio o dilúvio, só quem estava debaixo do plano de Deus foi salvo. Esperar em Deus não é perder tempo, é alinhar o teu tempo com o tempo do céu. Isaías 40 diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Quem espera é renovado. Quem espera é protegido. Quem espera vê a glória de Deus. Hoje, Deus está te chamando para deixar Ele agir. Para de correr na frente. Para de tentar resolver com as tuas mãos. Para de achar que sabe o que é melhor. Não seja como aqueles que se precipitaram e colheram dor. Seja como os que confiaram e viram a mão de Deus fazer o impossível. Você vai continuar decidindo sozinho ou vai entregar o controle da tua vida nas mãos do Senhor? Pense nisso. Você pode até pensar que agir rápido é sinal de força, de coragem, de atitude. Mas na Bíblia, força de verdade não era correr na frente. Força era obedecer quando a carne queria reagir. Coragem era ficar parado esperando Deus lutar. Atitude era orar antes de agir. O apóstolo Pedro, por exemplo, andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos. Mas quando prenderam o mestre, ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Agiu com a carne, com impulso, com desespero. Jesus olhou e disse: "Guarda a tua espada. Não é com a tua força que o plano de Deus vai se cumprir." E talvez é isso que o Senhor está te dizendo hoje. Guarda a tua espada, guarda a tua resposta, guarda teu plano, entrega, confia.
Espera. Quem age com a carne vê portas abrindo fora do tempo. Mas depois vem a dor, a frustração, o vazio. Agora, quem espera o tempo de Deus pode até ser desacreditado, pode ser zombado, esquecido, criticado. Mas no tempo certo, Deus honra. Lembra de Ana? Era humilhada por Penina. Podia ter desistido, se revoltado, arranjado outro jeito. Mas ela foi orar. Ela chorou diante de Deus, entregou sua dor e esperou. Resultado, Deus lhe deu Samuel, um dos maiores profetas da história. Já Saul, o rei, não quis esperar. O profeta Samuel estava demorando e ele mesmo ofereceu sacrifício. Agindo com as próprias mãos, desrespeitou a ordem de Deus e perdeu o reinado. Você percebe a diferença? Um esperou e recebeu honra. O outro se apressou e foi rejeitado. Talvez hoje você esteja sendo testado no silêncio, na espera, na luta interna. E o inimigo está dizendo, vai, decide logo, resolve do teu jeito. Mas o Espírito Santo está dizendo, calma, o tempo é meu, a resposta é minha, a vitória é segura se for comigo. Lembra de Jesus diante de Pilatos? Poderia ter pedido legiões de anjos, poderia ter se defendido, mas ficou em silêncio, porque ele sabia, não era hora de reagir com a carne. Era hora de cumprir o plano eterno. E é isso que você precisa entender. Nem toda luta é para você lutar. Nem toda situação é para você resolver. Nem toda porta aberta é para você entrar. Algumas batalhas só são vencidas quando você deixa Deus agir. Você lembra de Abraão? Deus disse, sai da tua terra. E ele saiu. Não sabia para onde ia, mas sentia o agir de Deus. E você? Tem sentido esse mover nas decisões ou só age por impulso? E José? Traído, vendido, preso injustamente. Mas mesmo sem entender, ele continuou confiando. No meio do desprezo, ele sentia que Deus estava no controle. Moisés ouviu Deus numa sarça em chamas. Mas não era sobre o fogo, era sobre o chamado. E hoje? Será que Deus está te chamando no meio da crise e você não está percebendo? E Davi? Tinha tudo para agir com raiva, mas esperou. Não matou Saul quando teve chance. Ele sentia o tempo de Deus. E você? Consegue esperar ou explode quando se sente traído? Ruth perdeu tudo, mas permaneceu firme. Seguiu Noemi pela fé, não por vantagem, e Deus a recompensou. E você? Permanece quando tudo parece perdido? Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não se contaminou. Ele preferiu o risco da morte do que negociar a fé. E você? Tem sentido a força de Deus nas tentações ou tem cedido aos poucos? E Jesus? Na cruz, no abandono, na dor, ele orou: Pai, perdoa-os. Você consegue sentir o Espírito Santo mesmo quando tudo em você quer desistir? Agora me escuta. Quando você está em crise no seu casamento, você busca Deus ou o conselho de quem não teme ao Senhor? Quando seus filhos te desobedecem, você age na ira ou se ajoelha por eles? Quando você é tentado sexualmente ou quando sente vontade de largar tudo, você foge como José ou se rende como Sansão? Quando falam mal de você, você responde com fofoca ou com oração? Quando a enfermidade chega, você se entrega ou declara que Deus ainda é Deus, com saúde ou sem saúde? Quando falta dinheiro, você confia ou negocia sua fé? Tem gente tentando fugir da dor pregando para os outros. Tentando parecer forte falando de Deus, mas por dentro está destruído porque nunca parou para ouvir a voz de Deus antes de decidir. Deus está te dando sinais. O problema é que você quer um trovão, mas ele fala no sussurro. Quer um milagre visível, mas ele está te dando direção pela palavra. Quer uma solução rápida, mas ele está moldando seu caráter. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então me responde, quem está te guiando? Seu coração, sua pressa, sua dor ou o Espírito de Deus? Não tome decisões sem sentir a presença dele. Não fale sem a paz dele. Não entre em relacionamentos sem a direção dele. Não saia de onde ele mandou você ficar e não fique onde ele já te mandou sair. Você ainda sente o agir de Deus nas suas decisões? Ou já está vivendo no automático, chamando de fé o que é só ansiedade, chamando de decisão o que é fuga e dizendo que Deus mandou quando foi só sua emoção gritando mais alto que a voz dele? Se você ainda está aqui, é porque Deus quer falar mais. Quer te puxar mais fundo. Quer te curar por dentro. Não com frases motivacionais, mas com confrontos que libertam. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, dá um joinha, compartilha com alguém que precisa acordar. Porque esse vídeo não é para te entreter, é para te despertar. Vamos mais fundo no casamento. Tem gente dizendo, eu orei, mas não deu certo. Será que orou? Ou decidiu e depois orou para Deus abençoar?
Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Provérbios 19:14 diz: A casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Se vem do Senhor, tem paz, tem propósito, tem temor. Se não tem isso, você está vivendo um contrato emocional, não uma aliança espiritual. E quando vem a crise, você ora junto ou briga sozinho? Você jejua pela restauração ou só reclama da dor? Deus não é padrinho de capricho, Ele é Senhor de propósitos. Vamos mais fundo nos filhos. Tem pais que disciplinam com raiva e outros que não disciplinam por medo. Ambos estão errados. A palavra diz em Provérbios 22:6: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você está ensinando o caminho ou empurrando para a religião sem viver o exemplo? Filho não aprende com discurso, aprende com testemunho. Você quer que seu filho seja espiritual, mas ele nunca te viu ajoelhado. Quer que ele tenha temor, mas vive murmurando da igreja. A pergunta é: você sente Deus na criação dos seus filhos? Ou você está repetindo o que viu dos seus pais sem nunca perguntar: Deus, como o Senhor quer que eu crie os filhos que o Senhor me deu? Vamos mais fundo no trabalho e nas finanças. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Coloca Deus na frente das suas decisões ou só lembra dele quando o salário atrasa? Tem gente trocando ministério por dinheiro, trocando oração por correria, trocando o chamado pela estabilidade. Mateus 6:33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem cristão buscando tudo, menos o reino. Deus quer ser o centro da sua profissão. Ele quer te ensinar a honrar, a ser exemplo, a fechar a boca quando a vontade é xingar, a declarar paz onde todos murmuram. Você está lá como funcionário, mas foi plantado ali como servo. Vamos mais fundo na ira. A ira te domina ou você domina a ira? Efésios 4:26 diz: Irai-vos e não piqueis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você se esconde atrás da sinceridade para justificar sua grosseria? Se diz verdadeiro, mas fere todo mundo? Grita com quem ama? Discute por qualquer coisa, mas diz que sente Deus? Sentir Deus não é arrepio, é fruto do Espírito. E o primeiro deles é amor. O segundo é alegria. O terceiro é paz. Quem vive de estresse precisa nascer de novo. Vamos mais fundo nas tentações. Você corre do pecado ou corre até o limite achando que dá tempo de voltar? Mateus 26:41 diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas tem crente brincando com o fogo, achando que só porque não caiu ainda, Deus está aprovando. Cuidado, a paciência de Deus não é permissão. Ele te dá tempo para se arrepender, não para se afundar mais. José fugiu, Sansão ficou. José foi honrado, Sansão foi humilhado. Deus está te dando força para fugir. Mas você tem que decidir levantar e sair. Vamos mais fundo na enfermidade. Quando o corpo adoece, a fé enfraquece? Ou você continua dizendo como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor? Tem gente que só crê quando tudo vai bem. Mas a fé que Deus honra é a fé que permanece na dor. A mulher do fluxo de sangue foi até o fim. Bartimeu gritou até Jesus parar. Você ainda insiste em tocar Jesus? Ou já se calou achando que não tem mais jeito? Deus não prometeu ausência de dor, prometeu presença na dor. E isso muda tudo. Vamos mais fundo no desprezo e nas fofocas. Jesus foi rejeitado pelos seus. Paulo foi abandonado por muitos. Davi foi caluniado. E você acha que vai viver em paz com todos? Lucas 6:20. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Se estão falando de você por causa da verdade, glorifique. Mas se falam porque você colhe o que planta, se arrependa. E se você tem participado de fofoca, pare agora. Quem carrega veneno na língua perde a presença no coração. Vamos mais fundo no propósito. Você vive por missão ou por distração? Foge das lutas se escondendo atrás de pregações? Fala de Deus como se isso te protegesse de enfrentar o que Ele quer tratar em você. Deus não te chamou para ser ator de culto, te chamou para ser sal e luz, para ser fiel no secreto, para viver aquilo que prega, para parar de fugir, de mentir, de justificar, para rasgar o coração e dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu quero sentir de novo o teu agir nas minhas decisões. Você ainda sente o agir de Deus? Ou sente que está se perdendo dentro da rotina? Hoje é dia de alinhar sua vida com o céu. Hoje é dia de parar tudo, se humilhar e dizer: Senhor, fala comigo antes de eu decidir qualquer coisa.
Você já percebeu como é fácil parecer firme por fora, por dentro estar no piloto automático? A Bíblia aberta, a boca cheia de versículos, a agenda cheia de compromissos cristãos, mas o coração vazio, decidindo sozinho, vivendo no raso, se enganando. Mas Deus te trouxe até aqui para quebrar esse ciclo. Ele está dizendo, filho, filha, não é só sobre decidir certo, é sobre decidir comigo. Você tem sorrido nos cultos, mas chorado no quarto? Tem falado tá tudo bem quando sua alma está exausta? Tem tomado decisões com medo de parecer fraco? Deus está vendo. Ele conhece o que ninguém mais vê. Ele sonda as tuas lágrimas que não viraram palavras. E Ele não quer te dar só um novo caminho. Ele quer te dar um novo coração para caminhar com Ele. Talvez você já tenha decidido coisas erradas. Talvez tenha casado por impulso, entrado em dívidas por orgulho, brigado com quem te amava por causa de fofoca. Talvez esteja vivendo um tempo de enfermidade e se sente esquecido. Ou talvez esteja tão seco que nem sente mais quando Deus fala. Mas ainda há tempo, porque se você ainda respira, é sinal de que Deus ainda tem plano. Se você ainda sente esse peso, é sinal de que o Espírito ainda está te chamando de volta. Abra sua Bíblia em Salmo 32:8 e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você percebe isso? Deus não quer apenas te ordenar. Ele quer te guiar com os olhos. Isso é intimidade. Quem anda com Deus de verdade, você diz, Senhor, fala comigo. Mas a pergunta é, você está disposto a obedecer, mesmo se doer? Você quer direção ou só confirmação do que já decidiu? Chega de viver de sinais falsos, de emoções disfarçadas de fé. Chega de empurrar decisões sem paz e dizer que foi Deus. Chega de usar o nome do Senhor para justificar suas vontades. Hoje é dia de se render. Tem áreas da sua vida onde você não sente mais Deus há muito tempo. E Ele está te chamando de volta. No teu casamento, na tua forma de falar, na maneira como cria teus filhos, nas decisões sobre trabalho, na forma como lida com a ira, com a tentação, com as finanças. Até na tua vida espiritual, onde você prega, canta, serve, mas perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Pai. Mas Deus não te expõe para te humilhar. Ele revela para te curar. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não está batendo só para te dar uma bênção. Está batendo para restaurar sua comunhão. Você ainda sente o agir de Deus? Ou só sente a obrigação de continuar? Hoje Ele está dizendo, volta. Volta a sentir o que você sentia no começo. Volta a ouvir antes de decidir. Volta a orar sem pressa. Volta a buscar pela presença, não pelo resultado. Volta a ser guiado, não guiador. Porque quem é guiado por Deus não vive perdido, mesmo quando não entende o caminho. Quem é guiado por Deus sofre, mas permanece. Chora, mas continua. É ferido, mas perdoa. É tentado, mas resiste. É atacado, mas ora por quem ataca. E acima de tudo, sente o agir de Deus, até quando tudo em volta parece silêncio. Se essa palavra foi como uma faca cortando teu orgulho, como uma luz acesa na tua alma escura, é porque Deus está te chamando. Então agora é contigo. Dobre teu joelho, pede perdão, entrega todas as áreas e diz, Senhor, eu não quero mais decidir sozinho. Me ensina a sentir o teu agir nas minhas decisões. Sabe o que Deus mais quer hoje? Não é que você apenas decida certo, é que você aprenda a viver com Ele, até quando nada faz sentido. Você pode acertar nas escolhas, mas se fizer tudo longe da presença, ainda estará perdido. Porque o que Deus quer não é ser chamado só na hora da dúvida. Deus quer ser o centro, mesmo quando já parece tudo resolvido. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia, espera. Mas você entrega, ou só informa a Deus o que já decidiu? Você confia? Ou tenta controlar tudo com medo do que pode dar errado? Deus quer te ensinar a caminhar pela fé e não pela lógica. Tem gente que pede sinal, mas não tem coragem de obedecer. Deus fala, mas você duvida. Deus mostra, mas você adia. Deus confirma, mas você se esconde dizendo, e se der errado? Mas quem é guiado por Deus não vive com medo de errar, porque sabe que até o erro pode se transformar em lição quando o coração é sincero. Você vive perguntando, Deus, quando é a hora certa de agir? Será que devo casar, mudar, largar, aceitar, calar ou falar? Mas a pergunta de Deus para você é outra. Você está pronto para obedecer, mesmo sem entender?
porque é a hora certa para agir. É quando seu coração está disposto a obedecer sem reservas. É quando você não quer mais forçar a porta, mas andar no compasso dele. Deus não quer ser apenas seu conselheiro. Ele quer ser seu Senhor. E Senhor não é alguém que te dá dicas. É alguém que te dá comandos. Se ele mandar parar, você para. Se ele mandar esperar, você espera. Se ele mandar perdoar quem te feriu, você obedece. Se ele disser ainda não, você ainda vai amá-lo do mesmo jeito? Tem gente pedindo direção, mas está com o coração cheio de barulho, cheio de mágoas não resolvidas, de vontades mal escondidas, de feridas que nunca cicatrizaram. E você quer que Deus fale, mas ele está esperando você calar as vozes da alma para ouvir o som do céu. Você diz: Deus, me mostra o que fazer com o meu casamento. Mas vive jogando no outro toda a culpa. Deus, me mostra como lidar com meus filhos. Mas está sempre com o celular na mão e sem tempo de ouvir. Deus, me abençoa financeiramente. Mas vive com atitudes desonestas, escondendo dívidas, comprando o que não pode pagar. Deus, me livra das tentações. Mas não quer se afastar das amizades e ambientes que te empurram para o abismo. A verdade é dura. Você quer o agir de Deus, mas não quer a renúncia que o agir exige. Só que o agir de Deus não é espetáculo, é processo. É no escondido, é no quebrantamento. É quando ninguém vê. É quando você não posta, não fala, não compartilha com ninguém, mas está ali chorando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não sei como recomeçar, mas eu estou aqui. Guia minha vida. Abra sua Bíblia em Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a promessa. Esse é o agir. É quando você anda e ouve, não quando você para esperando que tudo esteja pronto. Então, hoje é dia de decisão. Vai continuar dizendo que sente Deus, mas decidindo como se ele não existisse? Vai continuar usando frases prontas e não permitindo que ele trate seu interior? Vai continuar fugindo das mudanças que ele está exigindo? Ou vai se ajoelhar e dizer: Senhor, toma tudo. Me quebra, me refaz, me mostra o teu tempo e me ensina a andar só pela tua voz. Porque quem decide com Deus pode até passar pelo vale, mas sai com vitória. Pode até ser ferido, mas cura os outros com o que viveu. Pode até ser desacreditado, mas é exaltado no tempo certo. Pode até não entender hoje, mas confia, porque sabe em quem tem crido. Se essa palavra foi como uma espada entrando na tua alma, não resista, não racionalize, não adie. Se quebrante agora. Ore, chore, confesse e entregue.